Muito bem, muito bom dia a todos os internautas, telespectadores da nossa página da Rádio Ibiapaba FM. Bom, nós estamos aqui, mais uma vez, aqui no Espaço Iluminar, para conversar agora com o psicólogo, que é o Dr. Felipe Aguiar, que fala um pouco dessa atuação dele como psicólogo, atendendo, portanto, essas crianças da rede municipal de ensino, principalmente crianças, né, que apresentam algum tipo de anormalidade com relação ao seu comportamento. Doutor Felipe Aguiar, nosso abraço, nosso muito bom dia. Fica à vontade para falar um pouco a respeito dessa demanda, desse acompanhamento que o senhor realiza no dia a dia aqui no Espaço Iluminar. Pronto, bom dia a todos os ouvintes. Aqui no Espaço Iluminar, né, a gente atende demandas bem específicas, mais voltadas para questões de autismo, né, que é o TEA, TDAH, algumas dislexias, síndrome de Down e paralisias cerebrais. E dentro da esfera da psicologia, trabalhamos os aspectos emocionais, questão da socialização dessas crianças que muitas vezes têm uma dificuldade de se socializar, de interagir com outras crianças, e muitas vezes a escola chega a trazer demandas de sala de aula vinculadas à questão da socialização. Então, trabalhamos a socialização, habilidades emocionais e sempre a orientação familiar, que é muito importante para essas crianças, para o desenvolvimento delas. E dentro da esfera psicológica também fazemos trabalhos em conjuntos, né? Muitas vezes a gente acaba reunindo algumas crianças visando melhorar a socialização grupal para que elas consigam, na esfera social, familiar, melhorar tais comportamentos. Doutor Felipe, para cada tipo de anormalidade, tem um tipo de acompanhamento, tem um tipo de estratégia para dar uma melhor qualidade de vida a essa criança e, principalmente, a toda a população e, por que não dizer, o próprio familiar dessa criança? Bom, por se tratar de uma equipe multiprofissional, a gente sempre está discutindo os casos e sempre direcionando o profissional a trabalhar determinado tipo de situação para aquela criança. Então, o psicólogo ele vai trabalhar essas questões comportamentais, como eu já falei. Psicopedagogo vai trabalhar a questão da aprendizagem. Temos fonoaudiólogo que vai trabalhar a questão da fala. Educador físico, geralmente para aquelas crianças que têm uma hiperatividade, que está vinculada ao TDAH. E tudo isso a gente faz toda a questão da conversa entre profissionais, visando melhores estratégias e benefícios para aquela criança, visando sempre o desenvolvimento e a qualidade de vida para que ela tenha um progresso na questão dos estímulos e melhor na questão da aprendizagem, crianças que muitas vezes têm alguma dislexia. Bom, como é que tem sido o rendimento, acima de tudo, o melhoramento, né, dessas crianças que passam por aqui? Bom, dia a dia a gente vê evoluções, quando a gente faz os atendimentos de determinadas situações específicas, a gente percebe, e juntamente com os outros profissionais nas discussões de casos, que o Espaço Iluminar, por ser pioneiro, ele está agregando muito no município, principalmente na educação do município, crianças que muitas vezes não tinham conhecimento, não tinham a estratégia de conhecimento de levar até um profissional. Muitas vezes a gente atende famílias que chegam até o espaço, principalmente adolescentes que passaram toda a infância sem um atendimento, sem uma orientação, e hoje as escolas encaminham esses casos até o serviço, e a gente começa a direcionar e atender essas crianças, como hoje eu atendi um adolescente de 15 anos, que nunca tinha passado, a gente tem algumas suspeitas diagnósticas, e aí começou o tratamento hoje. Então, assim, é muito importante, porque esse adolescente ele vai ter o privilégio de começar o tratamento e melhorar o desenvolvimento, a questão da cognição, para mais na frente ter uma independência melhor e uma autonomia. Bom, até que ponto é importante o comprometimento da família, principalmente no acompanhamento, principalmente em fazer, né, todas essas orientações que o senhor realmente prescreve para quando a criança está em casa? Bom, geralmente a gente até pede, né, que a família tenha um melhor comprometimento, porque aqui a gente dá orientação familiar, mas infelizmente a gente não está na rotina da criança no dia a dia. Então a gente precisa, muitas vezes, que esses pais, nos dias dos atendimentos, para todos os profissionais de serviço compareçam, porque, querendo ou não, o Espaço Iluminar ele contém grande quantidade de faltas, né, pessoas que faltam, não justificam, e aí às vezes não vem atrás nem de remarcar o atendimento. E aí tem que sempre ter o olhar para a criança, para o filho, né, que necessita daquele atendimento para melhorar os aspectos de raciocínio, de pensamento, nas questões motoras, comportamentos e habilidades. Então, é necessário que os pais tenham o comprometimento de vir até o serviço para ter esse atendimento, ressaltando, né, que esse atendimento não é terapêutico, a gente não está aqui
para fazer terapias semanais, até porque o município ele é muito amplo e não teria capacidade da gente atender semanal todos os pacientes que necessitam. Então, a gente faz o atendimento muitas vezes mensal ou quinzenal, dependendo da percepção que a gente tem, do diagnóstico, e a família tem que fazer os estímulos em casa. Então, é muito importante a questão do comprometimento familiar nesse processo de melhora. Doutor Felipe Aguiar, a gente sabe que está acontecendo as ações itinerantes. Qual é o objetivo, né, dessas ações itinerantes que estão sendo realizadas aqui em São Benedito? Bom, as ações itinerantes, elas estão com foco. Muitas vezes, tem determinadas situações que não chegam até o espaço, que não é da competência do serviço, né? Por exemplo, às vezes as escolas elas passam por situações de bullying, de adolescentes que estão passando por bullying, violência doméstica, né? Conflitos familiares, e as escolas com a hipótese diagnóstica chegam até os profissionais e onde agendam, aqui com a nossa coordenadora Alba Carla, ações estratégicas para a gente tentar chegar até esse público. Pelo fato da gente ir nas escolas, sempre a gente vem com uma hipótese diagnóstica já feita. Muitas vezes é algo relacionado à violência contra criança e adolescente, outras vezes é só questões vinculadas ao bullying, que são muito recorrentes, vai depender muito de cada escola. Mas, geralmente, as hipóteses mais diagnósticas que estão chegando mais ao serviço é relacionada ao bullying e a questões de preconceito. Doutor Felipe Aguiar, como é que é feito o encaminhamento dessa criança que precisa desse acompanhamento aqui por um dos especialistas aqui na casa, aliás, não é casa, é Espaço Iluminar. Como é que é feito, portanto, esse direcionamento dessa criança e como é que tem sido, né, essa demanda aqui no Espaço Iluminar? Bom, primeiramente, a escola ela tem a percepção daquele aluno de comportamentos que não estão tendo tanta eficácia na aprendizagem, muitas vezes na socialização. Ao fazer o relatório, elas encaminham esse relatório para o espaço e o espaço começa a fazer o direcionamento para quais profissionais irá acontecer aquele acolhimento. Após o acolhimento, essa criança ela vai ser direcionada para profissionais específicos e daí começar o tratamento. Mas o primeiro passo geralmente começa na escola, através dos professores, diretores, coordenadores. Mas muitas vezes também pode partir do pressuposto da saúde. A saúde, quando analisa que tem uma criança com autismo, por exemplo, CAPS, que tem crianças que são acompanhadas lá e que tem profissionais que podem melhorar aqui no Espaço Iluminar, consequentemente também fazem um encaminhamento. Mas geralmente são da escola, os relatórios escolares. Bom, dessas anormalidades, né, dessas especialidades que são oferecidas, né, o acompanhamento aqui no Espaço Iluminar, qual delas tem se tornado mais corriqueiro, tem aparecido mais pessoas, no caso, mais crianças? Pronto, a gente está recebendo muitas crianças com TEA, investigação diagnóstica, e aí começa todo o tratamento. Mas TEA e TDAH são as patologias que mais têm chegado até o espaço, e algumas avaliações relacionadas à ansiedade. Só que quando chega o patamar de ansiedade ou depressão, a gente faz o encaminhamento devido para a saúde, muitas vezes para o CAPS, outras vezes também para o NASF, né? Questão de posto de saúde. Mas sempre a gente está fazendo avaliação, porque as escolas muitas vezes têm dúvidas, anseios, e a gente acaba fazendo avaliação para melhorar toda essa questão da comunicação entre escola e o espaço, visando sempre a melhora do comportamento do paciente. Doutor Felipe Aguiar, pelas suas palavras, uma das coisas, digamos assim, de grande valia, de grande importância, é o comprometimento da família, principalmente em seguir as orientações pelos profissionais aqui do Espaço Iluminar. Exatamente. Aqui no Espaço Iluminar, a gente não tem o papel de ensinar os pais a ser pais e serem mães, né? A gente está aqui para orientar estratégias de melhorar o comportamento, as habilidades emocionais, o que é que naquela criança muitas vezes pode estar causando uma birra, ou está causando alguns sinais de tristeza, porque muitas vezes uma criança ela vivencia um conflito familiar, ou muitas vezes uma presença de um luto na família, e isso, de certa forma, traz todo um devastamento no comportamento. Na escola, o isolamento, e isso está chegando muito aqui no Iluminar, que às vezes as pessoas estão confundindo, estão querendo patologizar muito as situações das crianças, onde é uma situação específica, a visão de outros profissionais que não têm tanto conhecimento da área acabam achando que deve ser um autismo ou um TDAH. Inclusive, nas ações itinerantes, a gente está focando muito nessa orientação aos gestores, aos professores, sobre o que é as patologias, né?
para esse encaminhamento ele está sendo mais objetivo. Porque quando a gente faz toda a avaliação criteriosa com o paciente, com o familiar, muitas vezes não é uma patologia, e sim um comportamento específico diante de uma situação. Muitas vezes um luto, uma separação de pais, ou até mesmo uma tristeza momentânea, né, que isso acontece muito com crianças e adolescentes. Bom, a gente conversou com o psicólogo, né, que é o doutor Felipe Aguiar, né? Ele faz, portanto, esse acompanhamento aqui das crianças da Rede Municipal de Ensino, e já os nossos agradecimentos e as suas considerações iniciais, doutor. Muito obrigado aí pelas suas palavras, pelas suas explanações. Pronto. Obrigado também pelo convite, né, de fazer parte hoje dessa entrevista e dizer que todos os pais, todos os familiares, todos os responsáveis, as escolas em si, a gente está de portas abertas para prestar esclarecimento, orientação. Muitas vezes a gente está em atendimento, mas em questão de vez ou outra está no horário de fazer algum tipo de atividade extra, a gente está aqui para explanar dúvidas, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, mas têm um receio de chegar até aqui para tirar essas orientações, essas dúvidas a respeito do diagnóstico, de como é o procedimento para fazer parte do espaço luminar, ressaltando que o espaço luminar ele é vinculado à rede de educação do município, então a gente sabe que muitas vezes tem pais da rede particular e estadual que têm certas dúvidas. Então, pessoas que têm esse tipo de demanda, venham até o espaço, conversem com a gente, conversem com a coordenadora, que a gente está aqui para explanar as dúvidas de vocês. E obrigado. A demanda ultimamente está alta, tá certo? E tem critérios para entrar no projeto aqui, tá certo? Que ele é direcionado ao assistencialismo das escolas públicas, tá certo? Buscando principalmente o desenvolver dessa criança, porque mediante esses atrasos, às vezes a gente não consegue, eles têm uma faixa de aprendizado deficitária e a gente tenta atuar nesse momento para poder progredir o desenvolvimento dessas crianças. Doutora, de que forma essas crianças chegam até aqui para que a senhora possa fazer esse acompanhamento? De que forma elas são descobertas, né, dessa necessidade que elas precisam passar por esse acompanhamento? Bem, no projeto aqui está sendo muito direcionado via os professores, que eles passam por uma avaliação com a pediatra aqui da unidade, que a partir do momento dessa triagem, eles vêm a mim, que aí eu passo a realizar o acompanhamento e avaliação das crianças. No sistema de saúde, normalmente vai ser o médico do posto, que normalmente vai fazer essa triagem e, posteriormente, pode também estar direcionando ao assistencialismo de um neuropediatra. Qual é a importância, doutora, dos pais, dos responsáveis dessas crianças, poderem fazer ou cumprir essas orientações que os profissionais daqui do Espaço Iluminar realmente orientam para que elas possam realmente fazer esse acompanhamento com essas crianças em casa? O principal é o desenvolver da criança. Cada profissional aqui tem uma grande responsabilidade, tem um compromisso muito importante com essas crianças e a gente quer, nesse momento, é o desenvolver. Porque quando a gente pega uma criança, às vezes com 2, 3 anos, e a gente já consegue sinalizar isso, já consegue trabalhar, é muito diferente de eu pegar uma criança, às vezes com 9, 10 anos, eu já tenho uma perca, que aí eu vou ter que tentar avançar para poder conseguir algo que eu poderia ter conseguido talvez de uma forma talvez mais suave e menos prejudicial, tanto para a criança como para os pais, que sofrem todo mundo. Todo o seio familiar, mediante uma criança com comprometimento, acaba sofrendo. E isso também a gente consegue minimizar com esses acompanhamentos e assistencialismo. Desses comprometimentos, né, do sistema nervoso dessas crianças, qual o mais corriqueiro, o que a senhora pode realmente repassar para a gente? Qual o que é mais detectado aqui nesse acompanhamento? É porque, tipo assim, o manual diagnóstico que nos baseia para a gente fazer o diagnóstico dessas crianças é o DSM-5 atualmente, certo? O DSM-5 a gente tem 2 pontos principais. Um, na sua visualização da integração, interação interpessoais das crianças, que tem afeta a sua comunicação, e outros, os comportamentos repetitivos, restritivos. Não tem, assim, uma única criança, é um molde, não existe um molde. Cada criança é única, cada problema de uma criança é única, por isso que é um plano individualizado. Não tem como fazer um plano, assim, grupal. Não, o plano é individualizado para cada criança e esse é o comprometimento de cada profissional aqui. Bom, qual é a resposta desse acompanhamento por parte dessas crianças em relação a esse acompanhamento? Como é que tem sido o melhoramento, né, principalmente da qualidade de vida, não só delas, mas também dos seus próprios familiares?
Bem, eu já tive alguns retornos desde o início do projeto e os retornos, para mim, foi muito positivo, dos pais me trazendo, doutora, já estou conseguindo fazer alguns que a gente chama de atividades da vida diária, que às vezes crianças que não conseguiam ter coordenação motora para comer, para escovar os dentes, habilidades que você considera, não, mas isso é tão simples, é tão fácil. Depende. Depende se você tem ou não comprometimento. Depende ou não se você precisa de um assistencialismo. E até de comportamentos que diminuiu, estereotipias, que a gente se encontra muito nessas crianças. Então, houve uma resposta muito positiva, pelo menos os retornos que eu tenho tido desde o começo do projeto agora, eu acredito de uns 60% a 80% de resposta positiva. Só para fechar aqui, doutora, geralmente essas anormalidades, geralmente são do pressuposto de genética ou não? São multifatoriais. O seu principal componente hoje em estudo, sim, são fatores multigênicos, e às vezes não é só um gene que seja afetado, esteja comprometido. Não tem, assim, que às vezes muitos pais, mães, principalmente, é minha culpa. Não, não existe uma culpa. É realmente algumas alterações que têm ocorrido, mas não pode se dar somente do caractere somente genético. Às vezes, alguns fatores ambientais podem estar envolvidos no aparecer desses comprometimentos. Bom, a Rádio Ibiapaba agradece aqui à neuropediatra, a doutora Magda Prado, né, por ela repassar, portanto, todas essas informações importantes, principalmente nessa área especializada que ela exerce aqui, tá certo? No acompanhamento dessas crianças, que é a neuropediatria. Muito obrigado, doutora. Obrigado a vocês e estou aqui disposta caso novamente precisarem de mim, tá certo? Tudo bem. Imagens de Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, para a nossa página da Rádio Ibiapaba FM.